que estão os momentos de investimentos dessas companhias? Falando na distribuição de proventos, como que você avalia como cada uma dessas duas companhias consegue equilibrar o crescimento delas, junto também com a remuneração aos acionistas? Os números mais recentes que a gente tem aqui sobre essas companhias, olhando os resultados agora do primeiro TRI de 2026, a gente viu que o endividamento tanto da Taesa quanto da ISA Energia subiram em relação ao primeiro trimestre de 2025. O da Taesa está na casa ali dos 10 bilhões de reais e o da ISA Energia nos 15 bilhões de reais. Como que estão os momentos de investimentos dessas companhias? Bom, a gente tem que avaliar bem o setor de transmissão, porque ele é um segmento do setor da energia que tem uma demanda muito forte e os investimentos são atrasados, né? E é complexo isso, porque quando a gente olha o setor como um todo, a parte de geração, hoje a gente tem excesso de energia, principalmente pela energia renovável, solar, eólica, né? Que boa parte disso é perdida, né? Justamente porque você não tem o ponto de ligação, de transmissão Brasil como um todo, né? Isso acaba se perdendo. Então, essas duas empresas são com programas de investimento assim, bem agressivos. Logicamente, isso se traduz em endividamento, mas as duas empresas, elas buscam funding que não seja, considerando as taxas atuais de mercado, elas buscam funding por formas que a taxa não sejam tão fortes como a gente vê no mercado. Então, eles conseguem colocar debêntures com taxas mais baixas, 5, 5,5, né? E isso oferece para ela um recurso mais barato, né? E elas vão acelerando o processo. Então, assim, a gente olha a dívida líquida da ISA, 15,4 bi, você pega a dívida líquida da Taesa, 12,8 bi, a relação dívida líquida EBITDA da ISA, 3,7 vezes, e essa relação da Taesa está em 4,2 vezes. A gente fala em como passa de 3, é um pouco mais complexo. Mas como esse funding é barato, e essas empresas estão tendo capacidade em acelerar o investimento, até muito antecipado ao que o ANEEL sinaliza, elas conseguem energizar essas linhas mais rápido. Consequentemente, isso se transforma no RAP, que é a receita permitida, né, para a transmissão. Quer dizer, eles conseguem aumentar, em outras palavras, né, conseguem aumentar a receita, o faturamento, consequentemente aumentar o EBITDA. Então, essa relação vai caindo gradualmente conforme ela vai energizando os projetos, antecipando e energizando os projetos. A expectativa, considerando o movimento que ambos estão fazendo de acelerar, antecipar a entrada de operação das linhas de transmissão, a gente imagina que em 2027 já está contratado um declínio dessa relação de dívida líquida, ou seja, cresce receita, cresce EBITDA, cresce capacidade de amortizar e liquidar dívida. E isso eu vejo como um diferencial muito importante para esse segmento do setor. Então, na sua avaliação, essa relação dívida líquida EBITDA das duas companhias não deve ser motivo de preocupação, então, agora para investidores com foco numa carteira previdenciária? Não, de forma nenhuma, porque mesmo com esse endividamento elevado, não há mudança nenhuma na política de distribuição. É prioritário para eles e eles fazem essa distribuição com base no balanço, no resultado regulatório, né? Com payout bem representativo. Então, assim, o dividendo vai continuar vindo, independente. Todo evento que eles fazem, eles trazem essa mensagem para o investidor ficar tranquilo, né? Que não vai ter mudança radical em relação a isso. E o que a gente enxerga é assim, conforme essa dívida vai sendo amortizada, o resultado final vai aumentar e o dividendo vai aumentar. Só que assim, você tem um período, e já são boas, né? Interessante é isso. Hoje o dividend yield dessas empresas são assim, representativos e são os melhores dentro do BEST. Tá? Então, assim, tranquilidade. Eu acho que essa é a palavra que eu posso passar para o investidor das ações dessas duas empresas.
Falando na distribuição de proventos, como que você avalia como cada uma dessas duas companhias consegue equilibrar o crescimento delas, junto também com a remuneração aos acionistas? Na verdade, é assim, as empresas conseguem, dentro do faturamento, até a geração operacional de caixa, atender todas as demandas para esse desenvolvimento, né? Então, a partir daí, não há necessidade de capital de giro para outra coisa, né? A não ser o foco dos projetos. Então, assim, é tudo projeto novo, né? Greenfield, né? De vez em quando surgem oportunidades de você comprar um ativo já operante, né? Isso vai acontecer bastante, que o setor está fazendo uma reestruturação das empresas, né? ISA com Axia, a Taesa também comprando ativos já novos, né? Com cheirinho de carro novo, que agrega no REP, apesar de gerar uma dívida adicional, mas já gera receita. Então, assim, eles conseguem, dentro dessa estrutura, né, de contas, não gerar uma pressão na linha final, né? Sem necessidade de gastos. Então, assim, é um reloginho, né? As duas empresas, para mim, são dois reloginhos que bem sincronizados e que não deixa, eles têm muito cuidado em não escapar nada fora isso. Então, assim, muito tranquilo. Pedro, aproveitando que você comentou agora há pouco sobre a recente aquisição feita pela Taesa de 5 ativos de transmissão da Energisa por R$ 1,5 bilhão, eu queria que você trouxesse um pouco mais, uma análise falando o quanto isso pode refletir no endividamento da companhia. Então, na verdade, sim, vai causar sim um endividamento, mas já com geração de caixa, já com faturamento, né? Então, assim, o setor está se reestruturando, a gente percebe, por exemplo, as empresas estão reavaliando, né? É um processo de reestruturação, ativos que, né, não cabem, né? Que foram investimentos no passado, mas não trazem sinergia importante. Por outro lado, outra empresa do setor teria mais sentido. Foi o que aconteceu com a Taesa, porque esses 5 trechos, eles se conectam ao sistema de transmissão dela. Então, assim, tem tudo a ver, e com a outra empresa não tinha a ver. Isso acaba sendo positivo, né, para as empresas, porque apesar de você gerar um endividamento, num primeiro momento, você está ampliando de uma forma coerente e racional a sua linha de transmissão, os seus pontos de atendimento, e isso traz sinergias, né, no futuro. Então, assim, são oportunidades que eu enxergo para o setor, e elas tendem a continuar, né? Eu acho que nessa reestruturação, todas as empresas estão observando onde eu ganho mais e onde eu ganho menos, né? Então, se para mim não faz sentido, faz sentido para outra empresa, vamos conversar. É o que está acontecendo. Certo, a gente falou aqui bastante sobre ISA, Taesa, mas eu queria que você trouxesse também uma avaliação sobre a Auren. O endividamento da companhia também é motivo para ligar sinal de alerta para os investidores ou não? Não, a Auren é assim. O que acontece? A Auren tem como controlador a Votorantim e o Fundo de Pensão dos Professores do Canadá. Então você já sabe de cara que o controlador quer dividendo, né? O que acontece é que eles fizeram a Auren lá atrás teve a oportunidade de comprar os ativos de geração da AES, que seriam as antigas usinas hidrelétricas da CESP, né? E com isso ela fez um endividamento, né? Hoje a dívida líquida da Auren é de 19,1 bi de reais. Isso dá uma dívida líquida de 5,2 vezes. Não é pouco, é a mais alavancada, vamos dizer assim. E isso reflete no seguinte: com certeza, né? Com certeza, pelos ativos que ela tem, ela vai ter uma geração, um faturamento e uma geração de caixa, né, medida pelo EBITDA, muito positivo, mas a dívida é muito grande. Então, se imagina que ela vai chegar a 2027 com uma relação na faixa de 3,5 vezes, né? Hoje é 5,2, caindo para 3,5 vezes. Então, diferentemente da ISA e da Taesa, a probabilidade da Auren distribuir dividendo neste período é muito baixa, até porque o ônus da dívida vai gerar um resultado financeiro negativo bem expressivo, que vai dar prejuízo, né? Ela vai ter prejuízo trimestral, assim, bem recorrente, né? Daqui para frente, nesse período de 2 anos, mas lá na frente ela, com essa dívida administrável, vamos dizer assim, reduzida, né? Administrada ela já está, reduzida,
ela vai ser o que o mercado chama de vaca leiteira, né? Ela vai pagar um dividendo muito bom. Só que para o investidor que está montando carteira, esse fator 2 anos, esperar 2 anos, tende a não ser muito lógico, né? Então, somente seria uma ação indicada para quem já tem uma carteira maturada de fluxo de dividendos, né? Que pode adquirir uma posição nova sem ser prejudicado pela falta do fluxo de dividendos dessa nova posição. Então, assim, vai ser um ativo muito bom, mas, assim, por um ano e meio, 1 a 2 anos, vamos dizer assim, peca por não pagar dividendos.